Olá, irmãos. Mateus capítulo 27, o versículo 42, diz assim: Salvou a muitos, mas a si mesmo não pode salvar-se. É o rei dos judeus? É o rei de Israel? Desça da cruz e passaremos a crer nele. Porque a fé em Deus tem que ser incondicional. Que pergunta diferente, Thomas. Fé em Deus tem que ser incondicional? Em primeiro lugar, o que é a fé? A Bíblia fala que a fé é a certeza das coisas que não se veem. Tá, mas certeza em quê? Certeza em Deus, na bondade de Deus, no caráter de Deus. Em outras palavras, fé é confiança. Dito isso, por que a fé em Deus tem que ser incondicional? Diz a pergunta de hoje. Quer dizer que eu tenho que confiar em Deus incondicionalmente? Se a minha vida está ladeira abaixo, se as contas não param de chegar, se as pessoas que eu amo me maltratam, se o desrespeito é o que eu mais vejo acontecer na minha vida. Quanto mais eu trabalho, parece que menos eu tenho. Quanto mais eu tento não reagir, mais parece que as pessoas me atacam. Será que Deus realmente está do meu lado? Será que realmente eu posso confiar na bondade de Deus? Será que evidentemente Ele cuida? Se na verdade a minha vida está de mal a pior. Conversando com pessoas, você vai ver que cada um tem o seu problema e cada um tem sua dificuldade. Mas no momento de maior angústia e sofrimento, é aí que a fé deve agir. Por isso tem uma frase muito bonita que diz o seguinte: quando tudo der errado, quando tudo quiser fazer você desistir, a fé deve fazer você se levantar e continuar. Mas Thomas, ainda você não respondeu a pergunta. Porque todas as indicações, todos os pensamentos, todos os raciocínios levam a pensar que se nada está dando certo, se eu estou sendo humilhado, se eu estou vivendo de uma forma difícil, significa que confiar em Deus não faz sentido, porque eu confio, mas não aconteceu. Ou talvez confiar não vai funcionar. É melhor eu dar o meu próprio jeito. É melhor eu fazer da minha forma. É melhor eu ir pelo caminho que eu acho mais adequado e resolver meus problemas. Afinal de contas, não é, tudo não cai do céu. Não é só Deus que tem que fazer as coisas. Então eu posso até confiar em Deus para algumas coisas, mas para outras, eu mesmo tenho que dar o meu jeito. Eu mesmo tenho que fazer por mim. Veja bem, talvez você seja muito habilidosa e muito talentosa ou muito talentoso, habilidoso, e você conseguiu muita coisa na vida. Você lutou e conquistou muitas coisas. Mas ainda te falta algo. Mas ainda você não alcançou aquilo que tanto queria. Ou a sua vida tem sido cada vez mais difícil por vários motivos. Ou você está tentando alcançar e parece que sempre está 2 ou 3 passos atrás. Tudo isso vai se resolver quando eu
e você confiarmos incondicionalmente em Deus. Mas por quê? Por que, Thomas? Essa é a pergunta de hoje. Veja, o relacionamento com uma pessoa, seja lá quem for, não pode se basear em trocas. Olha, eu vou fazer isso se você fizer tal coisa. Eu vou fazer aquilo se você fizer aquilo outro. É claro que nós também não devemos de maneira alguma aceitar ou endossar, chancelar, permitir abusos. Pessoas que abusam de nós e que nos desrespeitam, elas têm que se afastar da nossa vida. Nós temos que nos afastar de tais pessoas. A Bíblia mesmo diz isso. Destes, ou seja, dessas pessoas, afasta-te. Porque o amor começa com amor a você mesmo. Tá, mas quando eu amo uma pessoa e percebo e decido, porque o amor é uma decisão, que eu vou confiar. Eu não escolho mais razões e motivos e condições para confiar. Eu confio. Ponto final. Tá, mas e se essa pessoa te machucar? Você confiou. Ninguém está livre disso. Tá, mas e se essa pessoa te trair? Você confiou. Ninguém está livre disso. Mas a nossa missão num relacionamento saudável é confiar. Sem investigar. Sem revirar a vida da pessoa. Sem querer provas. Confiança se entrega. Confiança se dá, não se troca. Se você trocou ou se negociou a sua confiança, na verdade não é uma confiança. Na verdade é um contrato. E com Deus não é diferente. Não há condições para confiar nele. Por que, Thomas? Porque ele já provou que ele é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. E se com um ser humano, para um relacionamento dar certo e ser frutífero, precisamos confiar incondicionalmente, imagine com Deus. Quando colocamos condições, como eu disse, vai se tornando cada vez mais artificial esse relacionamento. Até o ponto que usamos a expressão relação comercial. O que nada mais é que um negócio, uma troca de favores. E Deus não faz isso. Deus não precisa de nada do ser humano. Mas se Ele for agir em nós, se Ele for atuar em nós, precisamos confiar. Precisamos permitir que Ele haja. Assim como o médico precisa da nossa total aceitação para nos operar, Deus não é diferente. Imagine se quando você estiver sendo operado por um médico, talvez no intestino, você colocar a mão no braço dele e dizer: peraí, o que você está fazendo? Coloca uma câmera, deixa eu ver onde é que você está cortando. Difícil, não é mesmo? Isso seria praticamente impossível, porque na verdade a pessoa tem que estar sedada. Mas Deus não faz assim. Ele não seda os seres humanos. Deus não dá anestesias. Ele permite que você veja Ele operando na sua vida. E por mais que doa, e por mais que pareça que não vai dar certo, Ele está agindo para o seu bem. Deus está operando em você para o seu bem. Deus está cuidando de você com amor e todo o cuidado do mundo para o seu bem. O que estiver doendo, na verdade, é que tem que sair da sua vida e da minha vida. São os tumores, são os cânceres, que dia menos dia irão nos destruir. O texto que nós lemos hoje, ele fala, como muitos dizem, da maior tentação de Jesus. Onde um dos fariseus, e talvez até um dos sacerdotes, diz: salvou a tantos,
por que não salva a si mesmo? Desce da cruz e aí creremos nele. Você percebe até onde vai a petulância do ser humano? E o que ele faria se pudesse colocar a Deus para lhe dar provas, para que ele creia? Jesus estava dando a vida por aquele ser humano que estava falando e por todos os seres humanos no mundo. Mas o que ele fez? Usou a sua própria boca para dizer que só acreditaria se Jesus descesse da cruz. E não é diferente nos nossos dias. Muitos dizem, se é Deus mesmo, Ele vai fazer minha mulher voltar para mim. Se Ele é Deus mesmo, Ele vai fazer meu marido voltar. Se Ele é Deus mesmo, Ele vai fazer eu ganhar uma grande quantidade de dinheiro. Se Ele é Deus mesmo, Ele vai me ajudar assim, Ele vai me ajudar assado. Se não, eu não acredito. Como um relacionamento como esse pode dar certo com Deus? Não vai. Porque Deus nunca atendeu a ameaças, que dirá a petulância. Ou como muitos dizem, uma fé que não é fé. Mas é um tipo de subestimação de Deus, com um ar de petulância em muitos casos. Deus não negocia. Ele dá. Ele simplesmente outorga. Ele é o doador. E ao mesmo tempo é o médico dos médicos. Opera em nós aquilo que nós precisamos. Aqueles homens não permitiram que as mãos de Jesus o alcançassem, que as palavras dele os transformassem. Mas ali, bem perto dele, o ladrão da cruz, um deles falou a mesma coisa, mas um deles disse: lembre-te de mim, Senhor. Uma coisa muito importante para você e para mim hoje é que, quando estamos perto de Jesus, nos revelamos, mostramos quem realmente somos, ou somos transformados. Lúcifer, quando tentou a Jesus, revelou quem ele era. Nem ele conseguiu fingir. Os fariseus mostraram a inveja e a arrogância para com ele. Não tiveram como esconder. O ladrão da cruz, a princípio também, os dois, mas no fim, o Santo Espírito de Deus e a presença do Criador do Universo transformou aquele coração. E ele confiou num Jesus que estava morrendo, num Jesus que dificilmente um ser humano como nós acreditaria, porque estava completamente desfigurado. Mas ele confiou, ele aceitou, ele se entregou. Fé entrega, incondicional. Porque só assim, respondendo a nossa pergunta, incondicionalmente, Deus pode nos transformar totalmente. Bom dia para você, ou talvez uma boa tarde, uma boa noite, e que Deus te abençoe.